Você já parou para pensar a respeito do seu nascimento? Você nasceu de parto normal ou de cesariana? Você conhece o contexto do seu nascimento? Você sabe se você pôde ser acalentado no colo da sua mãe assim que você nasceu? Você teve a oportunidade de ser amamentado nas primeiras horas de vida? Para sua mãe, a experiência do seu nascimento foi uma experiência alegre, feliz, ou uma experiência dolorosa, traumática? Por que precisamos falar sobre o nascimento humano? Será que a forma com que nascemos pode ter alguma repercussão sobre quem somos ou sobre como nos relacionamos conosco e com outras pessoas? Vários estudos apontam que sim, que os eventos relacionados ao nascimento podem ter impactos profundos sobre a nossa saúde física e emocional, a curto, médio e longo prazo. Já diz um famoso pesquisador e obstetra francês chamado Michel Audin: para mudar o mundo, é preciso mudar a forma de nascer. E como que se nasce aqui no Brasil? Para quem não sabe, o Brasil é o país campeão de cesarianas no mundo. Aqui no Brasil, mais de 55% dos nascimentos acontecem por via cirúrgica. Se a gente pegar especialmente as pessoas que têm acesso a planos de saúde, essas estatísticas podem chegar a mais de 85%. E essas estatísticas estão muito distantes das estatísticas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, que diz que as taxas de cesariana devem girar em torno de mais ou menos 15%. Se pensarmos um pouquinho mais, a gente também tem um outro contexto relacionado à assistência obstétrica aqui no Brasil. No nosso país, a gente tem um contexto de assistência obstétrica pautada nas intervenções e na violência obstétrica. Como tudo isso aconteceu? Se a gente olhar há 30, 40 anos atrás, os partos eram assistidos nos domicílios. As mulheres davam à luz, acompanhadas por parteiras, mulheres da comunidade. E à medida que o saber obstétrico foi avançando, a ciência obstétrica evoluiu, os partos saíram dos domicílios e passaram a ser atendidos nos hospitais. Saíram da assistência das parteiras e passaram para a assistência dos médicos. E por conta disso, o parto ele mudou. Ao invés dessa mulher ter acesso, ter liberdade de se movimentar no trabalho de parto, ela é colocada no hospital, presa a uma cama. Ao invés dessa mulher poder ter a liberação dos seus hormônios naturais, que são produzidos no trabalho de parto, é acrescentado um soro com ocitocina sintética, que é um hormônio que vai aumentar a quantidade e a intensidade das contrações uterinas. Ao invés dessa mulher poder, na hora da expulsão do bebê, adotar posições verticalizadas que favorecem a descida do bebê, ela é colocada numa posição deitada com as pernas para cima, onde a natureza não ajuda. Ao invés dela ter a oportunidade de deixar o bebê distender o seu períneo e haver a expulsão natural do bebê, esse períneo é cortado. Ao invés dela ter tempo para deixar essa saída do bebê acontecer naturalmente, ela tem a sua barriga empurrada. Há todo esse contexto de procedimentos, de intervenções que foram acrescentadas na assistência ao parto, surgiu o que a gente chama do modelo tecnocrata, intervencionista, medicalocêntrico e hospitalocêntrico. E é por isso que aqui no Brasil um estudo mostra que 25% das mulheres brasileiras consideram que sofreram violência obstétrica no momento que deveria ser o momento mais sublime de suas vidas. E se a gente pensar um pouquinho além, muitas dessas intervenções, desses procedimentos que são considerados violentos, eles estão disfarçados em procedimentos e protocolos normais dos hospitais. E foi dentro desse contexto que eu me formei. Eu fiz uma faculdade pública no Espírito Santo, e eu me lembro bem que, quando eu era aluna, nós atendíamos as mulheres em trabalho de parto, elas estavam num pré-parto coletivo,
Elas não tinham acompanhamento dos seus esposos, dos seus acompanhantes, estavam sozinhas, e nós mal sabíamos os seus nomes. Era a paciente do leito 2, era a mulher que está na cama número 5. Nós estávamos preocupadas com as contrações uterinas, se estavam efetivas, com a dilatação do colo do útero, se estava evoluindo a contento, com a descida do bebê, mas nós não estávamos preocupados. Quem era aquela mulher? O que significava o nascimento daquele bebê? Em que contexto ela receberia essa nova vida? Mas, mesmo assim, ao dar à luz os seus bebês, mesmo em um ambiente tão desfavorável, aquelas mulheres sorriam e choravam de emoção e recebiam seus bebês com todo o amor do mundo. E foi isso que me fez me apaixonar pela obstetrícia. E eu vim para Ribeirão Preto no ano de 2000, fui fazer uma residência na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, uma excelente residência médica. E depois que eu terminei a residência, eu comecei a trabalhar, abri um consultório, fui atender plano de saúde. E dentro desse contexto, a minha prática obstétrica ela começou a ser difícil de enquadrar. Por quê? Porque eu tinha um grande volume de mulheres para atender, os trabalhos de parto demoram horas, a remuneração pelo convênio era muito ruim, e a forma que a gente encontrava para equacionar tudo isso era agendar cesarianas. E em poucos anos da minha prática, eu praticamente não atendia mais parto normal. E aquilo me gerou uma frustração e uma decisão até mesmo de abandonar a obstetrícia. Eu pensei, essa obstetrícia não está correta, não é assim. E aí eu abandonei a obstetrícia, fui atuar em outras áreas da ginecologia, que eu tenho uma subespecialidade em cirurgia ginecológica. E nesse meio tempo veio a gravidez do meu primeiro filho. Em circunstâncias milagrosas, porque eu não poderia ter filhos, tive o diagnóstico aos 32 anos de uma menopausa precoce, e por uma intervenção divina eu pude gerar o meu primeiro bebê. E como qualquer outra mulher, eu fui me preparar. Eu montei um lindo enxoval, um quartinho maravilhoso, eu fiz a mala da maternidade, preparei lembrancinhas, mas eu não me preparei para o parto. Afinal, eu era obstetra. O que mais eu precisava saber sobre parto? E chegou o final da gestação, com 39 semanas, veio o medo. Vieram os medos e eu não consegui lidar com isso. E a opção minha foi justamente reproduzir o modelo de assistência que eu oferecia antigamente para aquelas mulheres. Eu agendei uma cesariana e o meu filho, Rodriguinho, nasceu no frio e barulhento ambiente de um centro cirúrgico. E ele nasceu e foi afastado de mim, ficou 5 horas no berçário e nós perdemos o contato pele a pele imediato, a primeira mamada, e eu me perdi num lodo da maternidade. E, na sequência do meu pós-parto, eu comecei a reavaliar tudo aquilo e pensar, não é possível que as mulheres tenham que viver experiências assim. Porque eu olhava para o meu bebê e eu não conseguia reconhecê-lo. Os problemas da amamentação só se intensificaram. Com 2 meses, ele estava desmamado. Na época, eu havia criado um grupo no Facebook para trocar ideias e informações com outras mulheres a respeito da maternidade. E, nesse grupo, eu conheci mulheres que haviam tido experiências bem diferentes da minha. Mulheres que tinham tido partos naturais, que estavam amamentando seus bebês, que tinham um outro tipo de vinculação afetiva com seus bebês. E aquilo começou a me causar uma pulga atrás da orelha. E, em busca de um carregador de bebês na internet, chamado Sling, eu conheci uma mulher que mudou minha vida. Ela se chama Tayane Caetano, e ela é uma fabricadora desses carregadores, mas ela também havia tido um parto domiciliar. E o relato do parto dela estava na internet. E eu comecei a ler aquele relato e, racionalmente, eu comecei a fazer várias elucubrações mentais e pensando, que louca, quem que tem um parto em casa, em pleno século XXI? E, ao mesmo tempo que eu a criticava, alguma coisa naquela experiência relatada fazia sentido para mim. E eu quis conhecer essa mulher, e depois eu conheci outras tantas mulheres que foram apresentadas a mim através dela e através desse grupo de Facebook, e um mundo novo se abriu para mim. E essa mulher me deu a mão para me mostrar que
aquela assistência obstétrica que ela recebia na casa dela, mas que também poderia ser oferecida num hospital, essa assistência tinha muita evidência científica. E eu redescobri a obstetrícia. Me apaixonei tanto por esse novo mundo, e logo depois eu engravidei. Eu engravidei do meu segundo filho, da Bianca, no dia do aniversário de 1 ano do meu filho. E no dia que eu peguei aquele teste de gravidez, eu falei para mim mesma, agora eu vou fazer tudo diferente. E eu me preparei. Eu me preparei como mulher, eu frequentei grupos de gestantes, eu fiz yoga na gestação, e eu procurei o apoio com elas, com as mulheres, para me empoderar, para me fortalecer, para me informar e para poder reescrever essa história. Durante esse processo, eu assisti o documentário Renascimento do Parto, que foi lançado nesse ano de 2013. E, a partir desse documentário, eu tomei uma decisão de ter a Bianca em casa. Vocês não imaginam as inúmeras críticas e absurdos que eu recebi dos próprios colegas médicos e de tantas outras pessoas. E, mesmo assim, eu estava convicta, meu marido me apoiou o tempo inteiro. E no dia 28 de dezembro de 2013, a Bianca deu seus primeiros sinais, a minha bolsa se rompeu 1h da manhã, logo em seguida vieram as contrações, eu pude sentir o poder da natureza, o meu corpo trabalhar, as dores se intensificando, o trabalho de parto avançando. E o final disso tudo, o prêmio que eu recebi, poder receber a Bianca nos meus braços, senti-la quentinha, o seu corpo escorregando ainda, todo sujinho de vernix. Eu pude amamentá-la nos primeiros minutos de vida, pude ficar ali aconchegada com ela, junto com meu esposo, com a minha família. E essa experiência foi a experiência mais transformadora da minha vida. Nasci a Bianca, mas renasci ali, uma outra Flávia, uma nova mãe e uma nova obstetra. Um pouquinho antes da Bianca nascer, meados ali de outubro, novembro de 2013, eu voltei a atender a obstetrícia. Eu tomei coragem, eu estava muito apaixonada por isso. E eu pude atender em Ribeirão Preto o primeiro parto humanizado da cidade. Eu me lembro tanto dessa experiência, o Antônio nasceu na água. E no momento que ele nasceu, eu acho que eu chorei mais do que a mãe. Eu estava com a barriga desse tamanho, e aquela foi uma confirmação de Deus, de que eu estava no caminho certo, que era um novo caminho, mas era o meu caminho, a minha trajetória. E depois disso, depois de curtir a licença maternidade da Bianca, eu voltei a atender com força total. Eu estudei, eu mergulhei nesse universo, eu montei equipe, e hoje nós já temos mais de 150 partos atendidos dentro de um modelo onde a mulher é a protagonista do seu parto, onde a gente oferece para ela todas as informações necessárias para que ela tome a melhor decisão para si, onde ela pode vivenciar o processo do nascimento de uma forma completamente natural, com intervenções que só vão ser realizadas se realmente forem necessárias, onde a medicina baseada em evidência é o pilar dessa assistência, e onde a transdisciplinaridade ela é uma realidade. Hoje a gente atende parto junto com a enfermeira obstétrica, junto com a doula, fisioterapeuta. Então, é um conjunto de profissionais que auxiliam essa mulher a se preparar para esse momento mais sublime de suas vidas. Aquele grupo do Facebook que eu falei para vocês, hoje ele é o grupo referência em maternidade em Ribeirão Preto, está caminhando para ser o grupo referência em maternidade em todo o Brasil. Nós temos um site, nós temos um grupo forte, robusto, que agrega mais de 17 mil mulheres conectadas, buscando informação e apoio mútuo. Porque eu acredito que é a partir do desejo da mulher de viver essa experiência que nós vamos mudar o sistema obstétrico brasileiro, para que aquela estatística que a gente viu não seja mais uma realidade. Para que a gente tenha a oportunidade realmente de permitir que as mulheres vivenciem o nascimento humano em toda a sua plenitude. E você? O que você pode fazer para ajudar a mudar esse cenário brasileiro? Ajude-nos, informe-se, apoie uma gestante, aprenda sobre o parto. Se você vai ser mãe, prepare-se. Se você vai ser pai, prepare-se. Se você não vai ser, apoie. Nós temos uma grande missão pela frente,
que é mudar o mundo a partir de mudar a forma de nascer. Muito obrigada.